Pergunta rápida: o quanto você acha que o Brasil deveria investir em infraestrutura e transporte de logística para realmente ser competitivo como qualquer país do primeiro mundo? Para deixar de ter gargalo logístico? Bota aqui nos comentários o valor em montantes, em reais, que você acha que o Brasil deveria investir, e fica até o final desse vídeo para você realmente se surpreender com o valor, mas não pula para o final ainda não. Eu preciso te explicar esse plano da Confederação Nacional de Transporte, que justamente prevê solucionar de vez todos os problemas que a gente tem dentro da parte de infraestrutura e transporte. Então fica nesse vídeo até o final, aproveita para se inscrever no canal Logisticas e ativar as notificações. Olha, quando a gente fala em transporte, não é só um mero luxo ou uma necessidade como se fosse algo obrigatório, mas que eu preciso cumprir. Transporte é estratégia. Ele não é um mal necessário. Todo país de primeiro mundo tem uma boa matriz de transporte, não só em um modal, mas em todos os modais. Ele sabe explorar muito bem a qualidade e a vantagem de cada modal de transporte. Isso vale para todo o globo terrestre. Só que no nosso país, nós sabemos que nós temos muitas falhas, temos muitos gargalos, muita burocracia e principalmente falta de infraestrutura. A CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte, fez justamente um plano para resolver diversos desses problemas. Só para você ter uma ideia do atual cenário brasileiro em termos de números de dados estatísticos, 15,55% do produto interno bruto brasileiro é só gasto com custo logístico. 15% do nosso PIB vai só com custo. Esse valor em 2014 era 10,8%. Em 2025 subiu para 15,55% de custo logístico. Isso é um valor alto porque nos Estados Unidos o custo logístico gira em torno de 8%. Além dessa questão, que já é um principal indicador que vai revelar inúmeros problemas internos, nós temos um ponto importante que é a dependência extrema de um único modal. 65% de cargas transportadas da nossa matriz de transporte está no rodoviário. Isso é um valor muito alto. Se eu for comparar com outros países, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, 43% da matriz está no rodoviário. Na União Europeia, 50%, na China é 35% e na Austrália é 27%. Isso porque esses países já entenderam há um bom tempo que eles precisam diversificar, principalmente com aquaviário e ferroviário, que é o mais adaptado para longa distância. Para você que talvez não saiba, o rodoviário não é o melhor modal para longa distância, mas sim o ferroviário. No Brasil a gente faz meio que o inverso. Além dessa questão, tem um outro dado estatístico que ele também é muito preocupante. Você sabe qual é a quantidade de rodovias pavimentadas que a gente tem no nosso país? Não é 90%, não é 80%, não é 50%, não é 40%, não é 30%, não é nem 20%. É 13%, de 13% a 14%. Esse é o percentual de via pavimentada. Isso é um valor absurdamente baixo. Só para você ter uma ideia, comparado com outros países, na China é 88% de via pavimentada. Índia, 60%. Canadá, 43%. A Argentina, aqui do lado, está com 23%. Além disso, a CNT diz que 62,1% das vias brasileiras foram classificadas como regulares, ruins ou péssimas. Ou seja, além da nossa principal matriz de transporte estar em um único modal, em termos de vias pavimentadas, esse modal está em péssima qualidade. Então, só esses dados que eu citei já mostram aquilo que a gente vê dentro do nosso dia a dia, mas eu quis citar aqui números para você sentir, principalmente comparado com outros países. E o que o plano, Jefferson, da CNT diz sobre o que o Brasil deveria fazer ou gastar em termos monetários para cada modal de transporte? É isso que eu vou explicar de uma forma resumida e você vai ver que é muito interessante. Então vamos lá. No rodoviário, o plano da CNT prevê o seguinte: adequação de rodovia, construção de rodovia, duplicação, que nesse caso da duplicação prevista é 163 bilhões só para duplicação de rodovia. Mas tem projeto também de pavimentação e recuperação de pavimento de rodovia. Isso falando a nível nacional, ligando regiões e estados.
Nós temos projeto aqui ao torno também no modal ferroviário de construção de ferrovia, construção de TAV, duplicação de ferrovia, recuperação de ferrovia. Tem muita ferrovia hoje que está parada, que precisa ser ativada. Tem projeto na área portuária também, de acesso aquaviário ao porto, acesso terrestre ao porto, área portuária, construção de porto. Tem local no Brasil que não tem, que poderia ter. Na parte de hidrovia, tem projeto de abertura de canal, adequação de hidrovia e dispositivo de transposição. Especificamente no aeroviário, no modal aéreo, tem projeto tanto de construção de aeroporto quanto de adequação dos aeroportos que já tem. Também tem projeto na área de terminais, que é justamente o ponto que vai fazer a conexão com vários modais. Então, tanto tem projeto de adequação dos que já existem, quanto de construção de novos terminais. E esse é um ponto muito importante, porque aqui a gente tem nos terminais a multimodalidade e muitas vezes são áreas que são economicamente viáveis e que até mesmo entidades e instituições privadas podem participar aqui também com verba. Também está previsto isso dentro do plano da CNT. Tudo isso que eu estou lendo aqui, somando, dá 1,5 trilhão. 1,5 trilhão só de investimento, de conexão de modais, de melhora da infraestrutura que tem, de construção de novas e se tratando de regiões, conexões entre regiões. Só que o plano da CNT também prevê um foco em área urbana, em região metropolitana e cidades que não são capital, mas têm uma importância econômica muito grande para alguns estados. Então aqui dentro da área mais urbana tem projeto ferroviário, de construção de metrô ou trem urbano, construção de monotrilho, recuperação de ferrovia, implantação de corredor de transporte aquaviário, adequação de terminal, construção de terminal, também muito na parte rodoviária principalmente. Só nessa área mais urbana de região metropolitana, o projeto prevê em torno de 500 bilhões de investimento. Então, se a gente for somar tudo, o projeto da CNT, o plano da CNT, prevê que o Brasil deveria investir 2 trilhões só em infraestrutura de transporte, considerando todos esses modais que eu citei, tanto no campo de conexão entre estados, quanto no campo urbano especificamente. Se a gente for dividir por modal, é 511 bilhões de investimento só no rodoviário como um todo. O ferroviário ficou com um investimento de 1,1 trilhão, é o maior de todos os modais. 23 bilhões para os aeroportos, 7,5 bilhões para o aquaviário, 173 bilhões para o hidroviário, 125 bilhões para a área portuária especificamente e 36 bilhões para terminais, somando 2 trilhões. Esse é o valor que o Brasil deveria investir para realmente ser competitivo como um país do primeiro mundo, deixar de ter gargalo. Só que a CNT, dentro desse projeto, e eu já li esse projeto, são 149 páginas, é um relatório bem grande, bem detalhado e muito rico, que vale a pena inclusive você ler, e eu vou produzir mais conteúdo do canal inclusive sobre isso. Dentro desse projeto também prevê que o setor público, para aquilo que o Brasil precisa, ele em muitos pontos não vai ser suficiente para esse total de investimento. Então, muitas vezes vai ser necessário instituições privadas entrarem também como investidores, principalmente em alguns locais que são economicamente viáveis, como o caso de terminais, por exemplo, onde você pode investir e ter um retorno financeiro mais direto. Mas alguns desses projetos, economicamente, eles não são tão viáveis para você, digamos assim, investir. Mas para a sociedade ele é importante. Aí entra mais a questão do governo. Ao todo, são 2.837 projetos dentro desse plano da CNT, que foi elaborado por meses, usando vários especialistas, outros relatórios, outros depoimentos e análise do setor de diversas instituições e órgãos. Então, ele é um plano muito detalhado e quando a gente olha assim, meio que parece um sonho, mas de uma certa forma era aquilo que o Brasil deveria fazer. Não são projetos a curto prazo. Para realmente mudar a infraestrutura do país, teriam que ser projetos a médio e longo prazo, ou seja, uma coisa que
leva-se tempo. Mas cada um deles aqui faz muito sentido dentro do seu próprio contexto. Mas e aí, você acertou o valor? O chute que você deu aqui nos comentários era mais ou menos o que você estava imaginando? Deixa aqui nos comentários as principais dificuldades logísticas que você enfrenta, qual é o modal de transporte que você mais trata, o setor que você mais vê, e também tem um detalhe que no plano da CNT acabei não citando, que é a questão da regulação e burocracia. Uma das coisas que o próprio plano prevê é a questão da redução de burocracia que o governo precisa fazer e melhorar a própria regulamentação. Tudo isso só dá certo se a regulamentação estiver redonda com o projeto em infraestrutura. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e conhecer também, eu deixei o link aqui abaixo, dos cursos que eu ministro dentro da área de transporte.